Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos muito felizes por poder compartilhar com essa igreja da palavra do Senhor. Muito felizes pelas palavras do reverendo Renan, pela forma como temos sido acolhidos pelos irmãos. Louvamos muito a Deus por esse momento especial nas nossas vidas. O mês de maio, irmãos, ele é tradicionalmente conhecido como o mês da família. Nesse mês, no nosso calendário, nós comemoramos o Dia Internacional da Família, comemoramos o Dia da Família Presbiteriana, e hoje pela manhã ouvimos um sermão maravilhoso sobre a família, como Deus cuida da nossa família, e nós novamente nessa noite iremos tratar dessa temática. Espero que o Senhor nos abençoe para que sejamos fortalecidos e edificados na sua palavra. O pastor Jaime Kemp, um dos pioneiros do trabalho de família do Brasil, ele definiu a família como a grande ideia de Deus. Ele disse que a família é a grande ideia de Deus. O reverendo Hernandes Dias Lopes, alguns anos depois, escreveu um livro chamado Voando nas Alturas, que nesse livro ele diz que hoje há uma verdadeira orquestração do inferno contra a família. Todas as coisas contribuem para a dissolução da família. Quando nós moramos em Manaus por 3 anos, tinha um pastor lá que ele dizia assim: se você não crer que Satanás existe, vá para uma casa de uma família crente no domingo de manhã e assista como é o preparo para ir para a escola dominical. Sente lá no sofá e fique observando como é que aquela família se prepara para ir para a escola dominical. O leite derrama no fogão, e isso para a dona de casa é a pior coisa que pode acontecer. Aí uma criança faz xixi, o pai procura a chave do carro, não acha. Todas as coisas funcionam ao contrário. Eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. E a gente acaba chegando na escola dominical bem tarde. Quando nós olhamos para a narrativa dos 2 primeiros capítulos de Gênesis, nós descobrimos como Deus, em sua mente, seu espírito, planejou a família. E uma das coisas que eu acho mais interessante quando leio e releio esses 2 primeiros capítulos de Gênesis, é que Deus fez todo o seu projeto para a família, mas Ele deixou a execução, o fazer acontecer, sob nossa responsabilidade. É responsabilidade nossa tornar real o projeto de Deus para a família. O fato de que a família é um projeto de Deus, e às vezes isso é uma coisa que me preocupa muito ouvir, porque muitas pessoas dizem: a família é um projeto de Deus. Sim, é um projeto de Deus, mas isso não nos garante que nós seremos famílias bem-sucedidas, seremos famílias obedientes à palavra de Deus, nós teremos sucesso nos nossos relacionamentos como marido e mulher, como pais e filhos, nosso relacionamento entre irmãos. O fato da família ser um projeto de Deus não nos garante isso. Eu fiz um exercício de pesquisar na Bíblia as famílias que nós encontramos aqui, para de repente, quem sabe pudesse pensar assim: não, essa aqui pode ser o modelo. Pela manhã o reverendo André Luiz já deu uma passada por várias famílias do Antigo Testamento. Eu queria só pensar, imagina a família de Davi. O homem segundo o coração de Deus serviria de modelo para nós? Sugiro a você ler os livros de Samuel e Reis, talvez você vá descobrir que não. E aí eu pensei, quem sabe a família de Jesus, corri para o Novo Testamento. Encontrei logo José querendo fugir das suas responsabilidades, os irmãos de Jesus não crendo nele,
E aí eu pensei que talvez eu pudesse ficar triste, porque parece que o projeto de Deus não havia dado certo. Na verdade, o que eu encontrei ao ler sobre todas essas famílias foi o fato de que Deus fez questão de colocar nas Escrituras Sagradas homens, mulheres que desobedeceram ao Senhor, que falharam no projeto de Deus. Ao longo dessas leituras que fiz, encontrei muitos reveses nas famílias: traição, crime, ciúme, inveja, esterilidade, tantas coisas tristes. Mas o que me alegrou é que pude descobrir que, mesmo assim, Deus usou famílias como a família de Abraão para abençoar as nossas famílias. E quando eu leio isso, eu fico alegre, porque eu sei que a minha família faz parte do projeto de Deus. Não somos a família perfeita, longe disso. Nem a família que você deve olhar para tentar se espelhar. Embora o pastor Renan disse assim, que eu quero que você conheça, mas por favor, quando vocês começarem a descobrir as nossas imperfeições, tenha misericórdia de nós. Não somos a família perfeita, mas o que nos alegra o coração é saber que Deus nos usa para realizar o seu projeto, para realizar a sua obra onde nós estamos plantados. O grande sonho para muitos de um casamento feliz, de uma família feliz, de uma amizade verdadeira entre os irmãos, por vezes tem se tornado um pesadelo. Mas compreendi também que a intenção de Deus, ao nos mostrar essa realidade de homens e mulheres que, apesar de suas falhas, de seus pecados, de se desvirtuarem do projeto original de Deus, desfrutam da graça, da bondade e a garantia de que podemos ter uma vida abundante, mesmo nós sendo pecadores. O pesadelo não deve nos roubar a possibilidade de continuar sonhando. Sonhando com uma família feliz, sonhando com um relacionamento feliz, sonhando com os filhos felizes, servindo ao Senhor. O texto que nós, pela graça do Senhor, iremos expor nessa noite, nos ajudará a compreender que nós precisamos, assim como família, para vivermos esse projeto de Deus. Por favor, abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio capítulo 6, nós vamos ler dos versos 4 ao verso 9. Deuteronômio capítulo 6, os versos 4 ao verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Pai, nós estamos diante da Tua santa palavra. Somos pecadores, limitados, incapazes de compreendê-la, de praticá-la, de obedecê-la. Por isso nós rogamos ao Senhor que pelo Teu Espírito Santo, o Senhor fale ao meu coração e ao coração dos meus irmãos,
para que sejamos edificados pela exposição da Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. O povo de Israel estava prestes a entrar na terra prometida. Esse é o contexto em que nós encontramos essa passagem. Moisés chama o povo e, mais uma vez, ou de novo, e esse é o nome, o título desse livro, mais uma vez, Moisés chama o povo e lhes apresenta a lei, lhes entrega a lei que eles haviam recebido há tempos atrás. Eles haviam caminhado em círculos por quase 40 anos, por mais de 40 anos, por desobedecerem a Deus. E agora, finalmente, vão entrar em Canaã. Agora, finalmente, eles vão possuir a terra que Deus havia prometido aos seus pais, aos seus antepassados. Embora Moisés ficaria de fora, eu imagino a sensação de Moisés dando toda aquela orientação para o povo, sabendo que o povo haveria de entrar na terra prometida e ele ficaria de fora, não entraria. Observe que Moisés começa a sua exortação a partir de um contexto de uma família. Parece que Moisés quer nos mostrar que o lugar mais desafiador para obedecermos aos mandamentos do Senhor é a nossa casa. O nosso lar, a nossa casa, é certamente o ambiente mais desafiador para vivermos a verdade do Evangelho. A reverenda André disse de hoje de manhã que nós não conseguimos sustentar por muito tempo o baile de máscaras dentro da nossa casa. Nós somos o que somos. Dentro do nosso lar é o ambiente mais desafiador que nós encontramos para viver a verdade dos evangelhos. Então, irmãos, o que nós diríamos a tantos casais que já estão há tantos anos vivendo essa realidade da vida conjugal, como nós devemos viver essa realidade do evangelho? O que nós diríamos para os jovens que estão sonhando em formar uma família, em glorificar a Deus com seus casamentos? O que mais nós ouvimos na primeira aula do nosso curso de noivos: por que vocês resolveram casar? Porque nós queremos glorificar a Deus com a nossa família. O que nós diríamos para esses casais, para esses jovens, que esse é o lugar mais desafiador que nós vamos encontrar para viver a verdade do Evangelho? O que nós diríamos para jovens pais que estão com seus filhos, crianças, desejando criá-los, ensiná-los nos caminhos do Senhor? Dizer para eles que esse é o nosso lugar mais desafiador, mais difícil de vivermos a verdade do Evangelho. O texto que nós lemos, Moisés vai nos dar alguns direcionamentos divinos para que possamos colocar isso dentro do nosso lar, essa realidade, para vivermos essa realidade dentro do nosso lar. Em primeiro lugar, nós vamos encontrar aqui no verso 4, Moisés dizendo ao povo de Israel que o nosso Deus, Ele não aceita rivais. Moisés diz assim: ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Ele é o único Senhor. E nós percebemos aqui, quando lemos esse texto, que a grande preocupação de Moisés era com a transmissão fiel, de geração em geração, dos termos da aliança que Deus havia feito com o seu povo. E essa declaração nos traz a realidade de que a nação de Israel deveria crer no único Deus, o Senhor, Deus de Israel. Observe que esse texto, ele está inserido entre duas exortações de Moisés, que expressam essa preocupação para que eles não esquecessem do Senhor. Veja, os primeiros versículos, Moisés diz assim: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo,
vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel, com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Então Moisés diz para Israel que eles deveriam observar, obedecer todas essas leis e ordenanças que eles já conheciam. E aí Moisés, depois de falar sobre como eles deveriam viver isso dentro da sua casa, nos versos seguintes, versos 10 em diante, ele reitera essa observação. Ele diz assim, essa exortação, Moisés diz: o Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, dar a vocês, terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer, e vocês comerem e ficarem satisfeitos, olha o que Moisés disse para o povo de Israel: tenham cuidado, não esqueçam do Senhor. Agora que eles estavam prontos para entrar na terra de Canaã, Faraó, seu exército, já havia ficado para trás. O grande desafio deles agora havia passado. O grande inimigo tinha ficado para trás, Deus já havia derrotado, agora o desafio seria outro. E a preocupação de Moisés com o povo é que não se esqueçam do seu Deus. Vocês agora vão ter cisternas que não cavaram, vinhas que não plantaram, vocês vão ter comida à vontade, vocês vão ter água à vontade, vocês vão ter fartura à vontade. Qual é o perigo que Moisés estava apontando para o povo de Israel? Que eles poderiam esquecer de Deus. Não é assim que acontece conosco, irmãos? Nós não somos diferentes do povo de Israel. Quando na nossa casa está tudo bem, nossa saúde está bem, nossas finanças estão bem, nossos relacionamentos estão bem, nossos filhos estão bem, progredindo bem como nós esperávamos na escola, nos seus meios sociais, nós nos alegramos e nós corremos o risco de esquecer de Deus. Mas quando a enfermidade chega, quando a dificuldade financeira chega, quando os filhos desobedecem e trilham por caminhos que nós não gostaríamos, aí nós nos voltamos, nós nos lembramos de recorrer a Deus, buscar o seu auxílio, buscar o seu socorro. O povo de Israel estava cercado por nações que tinham vários deuses. As suas comidas, as suas bebidas, as suas festas, tudo era em prol de vários deuses. Moisés está alertando ao povo de Israel: não esqueçam o seu Deus em prol de outros deuses. No nosso lar, irmãos, nós corremos o risco de criarmos os nossos próprios deuses. Calvino dizia que o nosso coração é a fábrica de deuses. Isso significa que o nosso coração pode se deixar levar por coisas, por outras prioridades que não o nosso Deus. E o nosso lar é o maior desafio para nós enfrentarmos essa realidade. Maridos, por vezes, se dedicam tanto às suas esposas, o cuidado, a se satisfazer as suas necessidades financeiras, emocionais, que esquecem de Deus. Esposas muitas vezes se dedicam tanto aos seus maridos, a cuidado com eles, que esquecem de Deus.
Pais, por vezes, dedicam tanto tempo, esforço para que os seus filhos tenham a melhor escola, tenham o melhor convívio, tenham a melhor roupa, tenham o melhor equipamento que precisa para desenvolver os seus estudos, e esquecem de Deus. Filhos que admiram tanto os seus pais, que vivem em função deles, e esquecem de Deus. Quando nós deixamos de ler a Bíblia, irmãos, porque estamos tão envolvidos em qualquer outra atividade que nos consome todo o nosso tempo, nós estamos comunicando aos nossos filhos que há um Deus acima do nosso Deus. Quando nós deixamos de vir à igreja, de congregar com os irmãos e participar do culto público, que é uma orientação das Sagradas Escrituras, para satisfazer os nossos desejos, os nossos lazeres ou qualquer outra coisa que nós precisamos ou desejamos, nós estamos comunicando que há um Deus acima do nosso Deus. Você e eu conseguimos identificar quais são os deuses que nós criamos dentro dos nossos lares, que porventura estão ocupando o lugar do nosso Deus? Como nós estamos transmitindo isso para os nossos filhos? Como nós estamos comunicando para os nossos filhos que Deus é o nosso único Deus, o Deus verdadeiro a quem nós servimos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força? Como nós temos comunicado isso aos nossos filhos? Deus é o nosso único Deus, o nosso único Senhor, e por ser único, Ele merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, toda a nossa devoção. E aí Moisés nos ensina como nós devemos fazer isso. No verso 5, ele diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Deus, o único Deus, havia feito uma aliança com o seu povo, e nessa aliança que Deus fizera com o povo de Israel, havia uma exigência fundamental, indispensável, que seria a base, seria o fundamento para todas as outras demais exigências, que era o amor. Ame o Senhor. E uma verdade, irmãos, nós podemos observar aqui ao longo desse texto, é que o amor que Deus espera de nós, o amor que Deus espera de nós, não é diferente do amor que experimentamos e vivenciamos dentro do nosso lar, dentro dos nossos relacionamentos. Quem não já disse para o seu esposo: eu amo de todo o coração? Quem não já disse para a esposa: eu amo você com todo o meu coração? Quem não já disse para os filhos: eu amo você com todo o meu coração, com todas as minhas forças, farei tudo o que for possível por você? Quem não já disse isso para os seus filhos? O amor que Deus espera de nós não é diferente do amor que nós experimentamos no nosso lar, nos nossos relacionamentos. Quando nós lemos a primeira carta de João, nós compreendemos claramente que amar a Deus vai muito mais além do que um relacionamento unicamente vertical. O apóstolo João nos mostra que se nós amamos a Deus de todo o nosso coração, certamente nós amaremos nosso irmão. E Jesus também, ao ser interrogado pelos fariseus, ele cita Deuteronômio 5, quando ele foi perguntado pelos fariseus sobre qual seria o maior dos mandamentos. Talvez eles esperassem que Jesus citasse um daqueles 10. Jesus disse assim para ele: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Isso significa que devemos amar a Deus intensamente. Devemos amar a Deus de forma completa, de forma integral, com todo o nosso ser.
e com tudo que nós possuímos. Porém, Jesus, quando respondeu aos fariseus, ele não parou aí. Ele acrescentou: ame o seu próximo como a si mesmo. 3 palavras nós encontramos aqui nesse texto original, que do hebraico ele foi traduzido como coração, alma e força. O coração nos dá a ideia representa o homem interior. Na linguagem do Antigo Testamento, no hebraico, ele representa o homem interior, a sua mente, a sua vontade. Então nós compreendemos aqui que amar é uma escolha, é um ato de vontade. Nós devemos escolher amar a Deus. Essa é a orientação de Moisés. A alma aqui nos traduz a ideia de que o amor, embora seja fruto dessa escolha, ela não deve ser uma escolha sem emoção, desprovida de emoção. Devemos amar com toda a nossa alma. Qual é o pai que não fica emocionado, feliz, quando o filho chega para ele e diz: eu te amo, pai, eu te amo, mãe? Quando aquele bebê abre aquele sorriso pela manhã, qual é o pai que não se alegra com isso, não expressa a sua emoção? É assim que nós devemos também amar a Deus, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. E a palavra que original para força significa a magnitude, o vigor, ou seja, todo o nosso esforço, toda a nossa ação deve ser direcionada a viver e a expressar esse amor que demos a Deus e que devemos também ter aos nossos irmãos. Por todo o livro de Deuteronômio, Moisés relaciona amar a Deus a guardar os seus mandamentos. A mensagem é sempre: ame e obedeça. Ame ao Senhor e obedeça ao Senhor. E essa mensagem também é repetida no Novo Testamento. O apóstolo João ele diz assim: se vocês me amam, Jesus dizendo aos seus discípulos, registrado pelo apóstolo João: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Se ama a Deus de todo o coração, de toda a minha alma, isso deve ser evidenciado nas minhas ações, nas minhas atitudes, onde eu emprego toda a minha energia, toda a minha força, todos os meus esforços. Devemos amar a Deus e expressar, tornar visível, palpável esse amor aos outros. Qual é o primeiro lugar que nós precisamos fazer isso, irmãos? Qual é o lugar mais desafiador para nós vivermos isso? É dentro da nossa casa. Talvez você se identifique com isso que eu vou lhe dizer. A gente durante o dia passa no trabalho, passa vários perrengues, enfrenta dificuldades, se chateia com clientes ou com outras pessoas que nós nos deparamos, engolimos sapo, como nós dizemos na nossa linguagem, e nós passamos por tudo isso. Mas quando nós chegamos em casa, as pessoas que nós mais amamos, pela menor coisa que aconteça, nós somos grosseiros, agressivos, até com o cachorro. Sai tomando chute sem culpa de nada. Nós precisamos amar e expressar esse amor, principalmente e especialmente dentro do nosso lar. Como é difícil vivermos essa verdade do Evangelho dentro da nossa casa. Nosso amor uns pelos outros não é uma resposta ao amor de Deus por nós. Na verdade, o apóstolo João diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, o nosso amor, na verdade, é um reflexo ou um refluxo do amor de Deus por nós. Nós amamos unicamente porque Deus nos amou primeiro. Por isso nós devemos expressar esse amor àqueles que estão ao nosso redor. E o apóstolo João continua dizendo: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a quem vê, a quem está do seu lado, não pode amar a Deus a quem não vê.
Como podemos, irmãos, afirmar que amamos a Deus, a quem não vemos, e não conseguimos expressar amor à imagem e semelhança de Deus que está ao nosso lado, dentro do nosso lar, vivendo conosco dia após dia? Como podemos afirmar isso? Calvino diz que é uma arrogância quando alguém diz que ama a Deus e negligencia a sua imagem e semelhança que está diante dos seus olhos. É arrogante alguém dizer que ama a Deus e não ama seu irmão. Se nós desejarmos construir nosso lar a partir do que as Escrituras Sagradas nos ensinam, devemos amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa emoção, com toda a nossa mente, com todo o nosso entendimento, e tornar esse amor palpável, visível, desfrutável pelas pessoas que nos cercam, especialmente dentro do nosso lar. Moisés continua instruindo ao povo de Israel. No verso 6 ele diz assim: a palavra de Deus precisa estar escrita no nosso coração. Ele diz assim, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno, elas estejam em seu coração. O que Moisés faz aqui com o povo de Israel não é apenas um chamado para obedecer aquilo que Deus havia instituído, os seus mandamentos, os seus juízos, mas é um chamado para submeter a vontade, a própria vontade de Deus. Você consegue perceber a diferença? Não era simplesmente obedecer por obedecer, porque Deus estava mandando que eles obedecessem. Era para submeter a sua vontade à vontade do próprio Deus, sabendo que Ele é o único Senhor a quem eles deveriam obedecer. Um comentarista chamado Peter Craig, ele escreveu dizendo assim: os mandamentos que providenciavam um contexto em que os israelitas poderiam expressar seu amor por Deus, deveriam estar no seu coração. Os mandamentos deveriam estar no coração. Isto é, o povo deveria pensar neles e meditar sobre eles. Assim, a sua obediência não seria uma questão de legalismo formal, mas uma resposta baseada no entendimento. Calvino, comentando esse mesmo texto, ele vai mais além um pouco. Ele diz assim: ele, se referindo a Deus, ele implantaria isso nos corações, evitando que o esquecimento os roubasse deles. E com a palavra coração, Deus designa a memória e outras faculdades da mente. É como se Deus tivesse dito que aquilo era um tesouro tão grande que havia um bom motivo para que eles os escondessem em seus corações, ou que fixassem essa doutrina profundamente em suas mentes, de forma que ela nunca escapasse. O objetivo da instrução de Moisés era levar Israel não era levar Israel a uma memorização cega das leis, dos estatutos, dos mandamentos do Senhor, mas era um objetivo para que a sua própria maneira de pensar fosse voltada para obedecer ao único Deus verdadeiro. Se tudo que eu ensino aos meus filhos são limites e regras, eles as seguirão, as obedecerão, enquanto estiverem do nosso lado. Mas quando eles saírem de casa, quando eles caminharem com suas próprias pernas,
a quem eles obedecerão? Não podemos esperar que os nossos filhos vão além do nosso exemplo. Se eles nos veem passando o tempo lendo a Bíblia, certamente eles também farão o mesmo. Se os nossos filhos nos verem de joelhos, orando ao Senhor, certamente eles também dedicarão tempo orando ao Senhor. Eu lembro que há quase 20 anos atrás, nosso segundo filho teve um problema de neurocisticercose, aquilo que geralmente a gente chama de o germe do porco, né? E naquele tempo era uma situação bem complicada. E nós estávamos no sábado de manhã, eu e Mary, no sofá do hospital, orando e chorando, logo cedo da manhã, pensando que ele estava dormindo. E aí, quando nós orávamos e chorávamos baixinho, nós ouvimos a voz dizer assim: "Paiinho e mainha, não chorem, Deus está me curando." Quais os exemplos que nós temos passado para os nossos filhos, para eles obedecerem aos mandamentos do Senhor? Moisés continua nos dando uma orientação importante para isso. Verso 7, ele diz que nós devemos ensinar a palavra aos nossos filhos. Ele diz assim: "Ensina-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar." Eu gosto mais da versão que tem na Almeida Revista Atualizada, diz assim: "Tu as inculcarás a teus filhos." Porque quando eu lembro disso, eu lembro da minha mãe, dizendo assim: "Eu queria abrir sua cabeça, colocar isso dentro e fechar depois." Essa é a ideia que Moisés estava dizendo aqui. "Tu a inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te." Essa era a ideia de Moisés, que os pais deveriam inculcar na cabeça dos seus filhos. Era tradição no povo judeu o pai dedicar 2 horas de ensino aos filhos. Quando o pai faltava a uma família, o avô assumia essa responsabilidade, mas diariamente eles tinham esse tempo de ensino da palavra aos filhos. A questão é que nos nossos dias muitos pais têm transferido esse ensino da palavra para a igreja. Esperam que a igreja ensine, esperam que a escola dominical ensine, esperam que o departamento infantil faça o trabalho que deveria ser feito em casa. E é muito claro na Bíblia que essa responsabilidade é dos pais. E aí Moisés começa dizendo: "Assentado em sua casa." Eu imagino que a maioria de nós, pelo menos uma vez por dia, senta à mesa para tomar uma refeição juntos. O que nós ensinamos aos nossos filhos nesse momento? Que aquela provisão que nós temos ali foi Deus que nos deu, que ali não é esforço do nosso trabalho, não é por conta da nossa inteligência ou da nossa força, do nosso vigor, mas que aquilo que nós temos sobre a nossa mesa é a providência de Deus. É isso que nós ensinamos para os nossos filhos. Não podemos perder essa oportunidade. Moisés diz assim que nós devemos ensinar aos nossos filhos andando pelo caminho. Eu acredito também que muitos de nós, a maioria de nós, já levou um filho para a escola, já caminhou com ele por alguns momentos. E o que é que nós transmitimos, comunicamos aos nossos filhos quando caminhamos com ele? Quando olhamos um dia ensolarado e podemos dizer: "Olha, filho, Deus criou esse sol para nos aquecer, para fazer crescer as folhas, para suprir as nossas necessidades. Quando for um dia de chuva, olha, meu filho, Deus enviou a chuva porque nós precisamos encher os rios, as plantas precisam das chuvas." Quando nós andamos pelo caminho, nós temos grandes oportunidades de ensinar aos nossos filhos que Deus é o nosso único Deus, que Deus é o Criador de todas as coisas, que sustenta todas as coisas, que governa todas as coisas, inclusive as nossas vidas, a nossa família. Se nós perdermos essa oportunidade,
quando eles chegarem na escola, alguém vai dizer para eles: você está vendo esse sol? Um dia, alguma coisa explodiu e virou sol. Eu tinha um colega de trabalho que a esposa dele era crente e tinha um filho, e ele era aquilo que a gente chama de amigo do Evangelho, né? Ia para a igreja, até ajudava no som e tal, mas não tinha uma compreensão das Escrituras Sagradas. E aí a mãe ensinou ao filho sobre a criação, e ele falando com o filho, dizendo que nós descendemos do macaco e tal. E aí o filho chegou para a mãe e disse: mãe, pai me disse que a nossa família vem de um macaco. Aí a mãe disse: só se for a família do seu pai, a minha não. Nós não podemos perder a oportunidade de ensinar aos nossos filhos quando caminhamos pelo caminho. Ao deitar-te, deixa eu fazer uma pergunta a você. Quem é que coloca seus filhos para dormir? Quem coloca as suas crianças para dormir? É o Baby Shark? Quem é que coloca as crianças para dormir? Nós perdemos uma grande oportunidade, irmãos. Se não deitarmos com nossas crianças, orarmos com elas, orarmos por elas, ensinar-lhes ali a palavras e contá-las histórias. Eu, graças a Deus, tive uma grande oportunidade de fazer isso. Porque minha esposa, sempre que ia contar a história, ela começava com "era uma vez", aí já estava misturando Sansão com Noé, com tal. Aí essa responsabilidade ficou sempre para mim. Graças a Deus por isso. Tive uma experiência muito interessante com o nosso filho mais novo. Ele já estava com quase 12 ou 13 anos, e um dia eu deitei na cama com ele antes dele dormir, e eu disse: filho, eu já contei todas as histórias da Bíblia para você. Já fiz todas as contextualizações que podia. Hoje eu vou contar sobre um romance que eu li, um livro que eu li. E aí eu comecei a contar para ele essa história. Com uns 2 ou 3 minutos de história, ele disse: paiinho, eu preferia que o senhor contasse uma história da Bíblia. Eu fiquei tão feliz, irmãos. Fiquei tão feliz. Porque meu filho, por 12 anos, já tinha ouvido história da Bíblia, mas preferia continuar ouvindo. Meu irmão, se você tem criança que você pode colocar para dormir, não perca essa oportunidade. Ao deitar-te, fala para ela do nosso Deus, que Deus é o nosso único Deus, Ele é o Deus verdadeiro, a quem nós devemos amar, a quem nós devemos obedecer, a sua palavra que nós devemos seguir. Fala, ensina para os teus filhos ao deitar-te. Não perde essa oportunidade. E Moisés continua dizendo que nós devemos também ensinar aos nossos filhos ao levantar. Quando nós acordamos, quando nós damos aquele bom dia, aquele abença pai, aquele abença mãe, nós abençoamos os nossos filhos, devemos lembrar-lhes que mais uma vez as misericórdias do Senhor se renovaram sobre as nossas vidas, e por isso nós estamos ali. Por isso Deus nos concede mais um dia. Muitas vezes nós usamos essa expressão simplesmente como um jargão, não compreendemos muito bem o que isso significa. Mas nós precisamos entender e ensinar aos nossos filhos que a graça e a misericórdia de Deus são os dois lados do amor de Deus por nós. A graça é quando Deus nos dá algo que nós não merecemos. Ele nos deu a salvação em Cristo Jesus. Não há mais nenhuma condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Estamos salvos em Cristo Jesus. Temos a garantia de vida eterna. Temos a certeza da vida eterna com o nosso Senhor. Mas o outro lado do amor de Deus é a misericórdia. Quando Deus não nos dá aquilo que nós merecíamos, por nós sermos pecadores, indignos, nós merecíamos a morte. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que o salário do pecado é a morte. Então, cada manhã que nós acordamos, nós precisamos reconhecer de forma muito prática e muito real que a misericórdia do Senhor se renovou conosco,
que Deus não nos deu naquele dia aquilo que nós merecíamos e que Ele nos dá a oportunidade de vivermos mais um dia na Sua presença, de o exaltarmos, de bendizermos, de propagarmos o Seu Evangelho, de vivermos as verdades desse Evangelho dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Precisamos ensinar aos nossos filhos que Ele nos está concedendo a Sua graça e as Suas misericórdias. Nossos filhos aprendem essas palavras e eles estão preparados para enfrentar os desafios que o mundo oferece. Se nossos filhos forem ensinados, eles estarão preparados para viver essa palavra. Moisés continua no verso 8 dizendo assim: amarre-as como um sinal nos braços e prendas na testa. Moisés estava dizendo aqui que nós devemos viver essa palavra de Deus dentro da nossa casa. Dois pilares são fundamentais na vida cristã e especialmente dentro da nossa casa: aquilo que nós cremos, aquilo que nós defendemos, aquilo que nós ensinamos para os nossos filhos e aquilo que nós praticamos. E olha, quando nós fazemos algo diferente do que a gente fala, é com o que a gente faz que os nossos filhos ficam. Nós precisamos viver essa palavra. E a exortação de Moisés é que a palavra do Senhor deve ser o referencial para todas as nossas ações, todas as nossas decisões, todas as nossas atitudes. Elas devem ser referenciadas pela palavra de Deus. Nossos filhos precisam ver isso na nossa prática diária, no nosso viver diário. Atire a primeira pedra, irmãos, aquele que nunca comentou um problema da igreja dentro do carro enquanto está voltando para casa. Quem nunca fez uma crítica ao pastor, ou ao louvor, ou a algum irmão da igreja na hora do jantar ou na hora do almoço? Nós não deveríamos nos surpreender que entre 7 de 10 jovens cristãos que entram na universidade se afastam do Evangelho. E muitas vezes nós criticamos a faculdade, o meio em que vivemos, mas será que os nossos filhos não estão vendo essas dificuldades de viver esse Evangelho dentro da nossa casa? Afinal de contas, por que os jovens escolheriam viver num ambiente tão desagradável que os pais comentam dentro do carro, dentro da sua casa? Precisamos viver a palavra de Deus dentro da nossa casa. Os nossos filhos precisam ver isso. Se nós vemos falhas no pastor, na liderança, nos irmãos, podemos ver, irmãos, nós somos todos pecadores e falhos, mas precisamos ter misericórdia e graça de Deus para compreendermos e entendermos que nós também somos pecadores. Assim como nós precisamos da graça e do perdão de Deus, os nossos irmãos também precisam. Nós precisamos perdoá-los. E os nossos filhos precisam ver isso dia a dia dentro da nossa casa. Viver essa palavra. Verso 9, caminhando já para o nosso final. Moisés orienta o povo de Israel que eles deveriam estabelecer claramente quem é que governa a sua casa. Moisés diz assim: escreva nos batentes das portas de sua casa, em seus portões.
E mais uma vez eu recorro à tradução da Almeida, que diz assim: escreva nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Porque aqui nos traz uma referência das pragas do Egito. Você lembra? Quem foi que livrou o povo hebreu do anjo da destruição, o anjo da morte? Foi o sangue que estava espargido nos umbrais das portas. Ali identificava claramente que morava uma família que servia ao Deus de Israel. Imagina, mais uma vez, Moisés trazendo essa mensagem ao povo que iria entrar na terra prometida. Muitos deles não viram o que aconteceu, porque muitos morreram pelo caminho, outros nasceram, outras gerações se formaram, muitos não viram aquilo que aconteceu. Moisés relembra: escreva nos umbrais da porta. Quem é que governa a sua casa? Eles entrariam numa terra em que a paisagem, os cheiros, as comidas, a música, era tudo estranho. Pessoas que adoravam a outros deuses. E como de alguma forma eles deveriam ser diferentes daqueles povos que estavam ao seu redor. Escreva estas palavras nos umbrais das suas portas. Os umbrais das portas do povo de Deus identificavam, revelavam para os povos vizinhos em quem eles criam, a quem eles obedeciam, quem governava as suas casas. Além disso, as suas festas, as suas comidas que seriam oferecidas como oferta, os cheiros produzidos também deveriam ser diferentes. Os sons das canções que deveriam ser ouvidos naquele ambiente também deveriam ser diferentes, evidenciando o Deus a quem eles serviam. Nas residências do povo judeu sempre havia um objeto fixado na porta, que eles chamam de mezuzá ou mezuzá, né? Que era um rolinho de pergaminho com os textos de Deuteronômio, de Deuteronômio 6, também Deuteronômio 11, em que todos os dias eles pegavam lembravam daquele rolinho ali para ler, lembrando dessas palavras de Moisés. O objetivo era sempre lembrar que Deus é o único Deus. Meus irmãos, que comidas, que bebidas, que sons, que decoração tem na nossa casa que evidencia a nossa fé, que identifica o Deus a quem nós cremos. Se chegar alguém na nossa casa que não crer em Deus, que não conhece a Deus, será fácil para ele identificar o Deus a que servimos, o Deus em quem cremos, pelo cheiro das nossas comidas, pela música que vai ouvir, pela decoração que vamos ter nas nossas casas, pelo que está escrito nos umbrais das nossas portas. Eu quero concluir, irmãos, dizendo que Deus projetou a família. Deus projetou a família como o primeiro lugar onde devemos amar e obedecer a Deus e ao nosso próximo. Também é a principal e insubstituível fonte de ensino e de disciplina para os nossos filhos. É o nosso lar, a nossa casa. E se a nossa casa é o ambiente mais desafiador para vivermos essa verdade do Evangelho, nós precisamos da ajuda do nosso Deus. Nós precisamos da ajuda vinda do alto, daquele que projetou a família, daquele que governa a família, daquele que sustenta a família. O apóstolo Paulo nos deixa muito claro
quando ele escreveu a sua carta aos Efésios. O reverendo André também falou sobre isso hoje pela manhã, que antes do apóstolo Paulo descrever como deve ser os nossos relacionamentos entre pais e filhos, entre maridos e mulheres, entre servos e senhores, o apóstolo Paulo nos dá uma orientação muito clara no capítulo 5. Ele diz assim: enchei-vos do Espírito Santo. Irmãos, é impossível vivermos a realidade do Evangelho na nossa casa, no nosso lar, como marido e mulher, como pais e filhos, como irmãos, como servos do Senhor, se não estivermos debaixo do poder da unção do Espírito Santo. Se quisermos ser bons pais, precisamos buscar a unção do Espírito Santo. Se quisermos ser bons maridos, precisamos da unção do Espírito Santo. Se queremos ser boas esposas, precisamos da unção do Espírito Santo. Sem a ajuda do Espírito Santo, nós não conseguiremos vencer os nossos desafios. Nós devemos lembrar sempre, irmãos, que embora seja o ambiente mais desafiador para vivermos o Evangelho, Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, que levou todos os nossos pecados sobre a cruz, que porventura possa atrapalhar nos nossos relacionamentos, nos nossos lares. Nós precisamos lembrar das suas palavras quando diz para nós assim: eu não vos deixarei, nunca vos abandonarei. Apesar de ser o lugar mais desafiador para vivermos o Evangelho, o Senhor Jesus está conosco. Se porventura faltar vinho, em algum instante, chame o Senhor Jesus. Ele restaura a alegria, Ele restaura o amor, Ele renova a esperança, Ele nos traz renovo. E nós certamente viveremos esse projeto que Deus estabeleceu para nós. Irmãos, como é precioso para cada um de nós poder olhar para a nossa família e dizer assim: somos um projeto de Deus. E tenho a grata alegria e prazer de poder fazer isso acontecer para a glória dEle. Amém? Pai, nós te oramos, te agradecemos pela Tua palavra ministrada ao nosso coração. Pedimos que o Senhor faça florescer, que nós possamos responder aos ensinamentos da Tua palavra, para que assim possamos glorificar o Teu nome com a nossa família, com a nossa casa, com o nosso lar. É assim que nós te oramos em nome de Jesus. Amém.